Boa noite, Frecheirinha e meu Brasilzão. Quanta alegria estar aqui mais uma vez com você, meu internauta. É sempre muito bom. Hoje, sexta-feira, início de fim de semana. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija. E olha, eu queria lhe convidar para você ficar aqui com a gente, porque hoje quem eu trago para bater um papo é ele, o Aurélio Cairal, pré-candidato a prefeito. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Aurélio. Boa noite, meu amigo Moitinha. Boa noite a todos os internautas, todos que nos acompanham aqui. O Debaixo da Moita podcast, e boa noite a todos, toda a equipe aqui do Debaixo da Moita, e estamos aqui mais uma vez e queremos de antemão já agradecer por mais este convite, que estamos aqui para ouvir aí as perguntas, que são bastante, e estamos aqui para responder o que as que tiverem ao nosso alcance. Ô, coisa boa, rapaz, tem muita coisa aqui pra gente conversar, viu? Isso é bom, isso é bom. Olha, Aurélio, eu queria até pedir o pessoal aí para se inscrever no nosso canal, para apertar o sininho para ficar por dentro aí de cada edição que for sendo lançada, mas eu já vou logo começar esquentando a chapa, pode ser? Pode arrochar, como diz no popular. Rapaz, o povo anda falando que você está formando aliança política com o também pré-candidato a prefeito Gargamel. Essa história faz sentido ou é boato de rua? Como é que é isso aí? Meu amigo Moitinha, quando a gente entra na política, a gente está aberto para diálogo, para dialogar. Então, assim, sempre pensando no desenvolvimento da cidade, do município, do povo. Então, quando me apresentei como pré-candidato, mostrando mais uma opção para o povo frecheriense, eu estaria e estou aberto para diálogo. Então, quando existe essa pré-candidatura, eu quero explicar sobre essa questão de pré-candidatura. Nós temos na política, para se chegar a uma candidatura de fato, ser eleito ou não, passa por 3 momentos. O primeiro é a filiação partidária, no qual a pessoa que não é filiada, ela pretende se candidatar, ela tem que se filiar, no caso, até 6 de abril, que já passou, né? Ou seja, já venceu, né, o prazo? Já venceu, já escolhe um partido. A partir dali, a pessoa escolhe diante do seu partido, ouvindo o partido, você escolhe a sua pré-candidatura, se é pré-candidato a prefeito, se é pré-candidato a vice, ou se é pré-candidato a vereador. E depois desse período tem, de fato, a candidatura, né? Ou seja, o registro de fato. Voltando aqui para a candidatura, nós temos nós temos aqui os momentos que a gente pode conversar com pessoas, né? Tentar fazer alianças, tentar buscar alianças, dialogar com diversos campos políticos, porque se faz política ouvindo as pessoas, ouvindo outras lideranças, e assim a gente vem fazendo. Imagine aí, por exemplo, hoje nós temos 3 pré-candidatos na oposição. Então, é o momento desses 3 pré-candidatos conversarem. Eu acho que se na federação tem 2 pré-candidatos e na oposição tem outro partido que tem um também pré-candidato, por que não de tentar esse diálogo? E estamos com diálogo, se for preciso, diariamente, se for preciso a gente se reunir, até fazer reuniões, que inclusive eu quero dizer em relação a isso, nosso diálogo, né? O pré-candidato Gargamel, no qual tenho muito respeito, ou seja, ele está diariamente trabalhando o nome dele, né? E eu estou diariamente trabalhando o meu nome. Pode até acontecer da gente trabalhar junto os nomes, né? Ou seja, ele trabalha o nome dele, eu trabalho o meu, assim como o outro pré-candidato também vem trabalhando o nome dele, e assim vai. Então, não tem o porquê de não fazer aliança. A pré-candidatura, vou repetir aqui, a pré-candidatura é o momento de você buscar aliança, tentar fazer alianças, e assim vai. É dessa forma, democraticamente, que se constrói um projeto político, porque um projeto ele não pode ser pessoal, porque a partir do momento que eu me classifico como candidato natural, ou seja, eu não estou dando espaço nem do outro se apresentar como candidato.
Então é o seguinte, agora, quando eu digo, olha, estou pré-candidato, estou aberto para diálogo, estou aqui para ouvir, para somar ou para compartilhar o nosso projeto com quem vem aderir a esse nosso projeto. Então, assim, nós estamos com diálogo, sim, com o Gargamel. Se tiver outros que possam ter diálogo com a gente, estamos à disposição. Tem o pré-candidato Carleone, né, que o ideal seria a oposição, os 3 pré-candidatos conversarem para fazer aí um time, formar um só projeto, ou seja, cada um tem suas ideias, cada um tem suas propostas, e sim a gente fazer os 3, cada um com suas intenções de projeto, a gente formar um plano de governo voltado mesmo para o povo e que realmente, para quem ganhar o povo, e não a pessoa candidato quando for registrado, porque, vou repetir, o projeto jamais ele deve ser pessoal, o projeto ele tem que ser coletivo, o que for para fazer o bem para a população de Frecheirinha, estarei aqui à disposição de dialogar sempre, seja dentro da federação ou seja fora. Entendi. Por causa da federação, por o que eu entendo da federação, que eu não me ligo muito bem, até porque eu ainda não estudei o estatuto, né? Eu não sei como é que está a situação, mas por um pouco que eu entendi, em tese, você tem que ir correndo só ou de mãos dadas com o pré-candidato Carleone, por o que eu entendi, assim, da federação. E você está seguindo por outro caminho, como você disse que está, tipo assim, não de mãos dadas, mas está aberto aí, bate papo com o Gargamel e tal. Então é assim, você tem alguma coisa contra a pessoa ou contra o pré-candidato político Carleone Júnior? Mas eu não quero que você responda essa daí não, certo? Por enquanto eu não quero que você responda não. Eu queria só que você... Mas essa pergunta ela vai ficar para mim ainda responder agora? Não, vai. Eu quero que mais lá na frente eu vou lhe perguntar. Segure ela que eu quero responder sim. Pronto, pronto. Eu quero saber se você tem alguma coisa contra o Carleone, o pré-candidato Carleone, ou contra o político Carleone, porque ótimo. São coisas diferentes, né? Assim, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que eu falei aqui, porque como eu não estudei sobre a federação, como é que funciona? O PV não existe aqui, mas existe o PT, né, e o PCdoB, que é como o doutor Francisco, né, o presidente do PT. Você é o presidente do PCdoB? Isso. Eu quero, se você me permitir, Moitinho, eu quero iniciar falando aqui em relação ao partido, como foi que o PT foi reorganizado em Frecheirinha. Pronto, beleza. Em maio de 2022, se aproximando já as eleições, né, para deputado, presidente, governador. E você sabia que a primeira vereadora mulher do Ceará pelo PT foi em Frecheirinha? Socorro Carneiro. Inclusive, garoto, quero mandar aqui um abraço para a nossa amiga Socorro Carneiro, que inclusive, Socorro, o nosso amigo, que era secretário de Relações Políticas do governo do estado, Catânio, que hoje é pré-candidato a prefeito de Caucaia pelo PT, né, tem uma grande admiração por você, militou junto com você, assim como o governador Elmano, ou seja, militaram juntos, João Alfredo e demais, militaram junto aí nesse projeto, onde o PT naquele tempo era muito diferente de hoje na questão de organização, que era pequeno, ainda discriminado. Você mesmo, eu acredito, não imaginaria que o PT ia se tornar essa potência que é hoje, ou seja, o maior partido da América Latina. Um abraço aí, nossa amiga Socorro Carneiro. Forte abraço aí para Socorro Carneiro. Aí. É uma pessoa que representou, né? Primeira vereadora do PT do estado do Ceará, né? É um dos nomes que fez história no PT, né? Faz parte da história do PT. Fez e está fazendo. Ou seja, né? Ela foi uma das principais pessoas, juntamente com o doutor Francisco Boy, ajudou a reorganizar o PT. Como eu disse, prossiga. Em 2022, em maio de 2022, a então deputada Augusta Brito, ela tinha saído do PCdoB e foi para o PT. Ele disse: Aurélio, eu tenho uma missão para você em Frecheirinha, reorganizar o PT em Frecheirinha.
Pois tá bom, deputada, vai dar certo. E aí começamos. A primeira coisa que eu teria que fazer era identificar quem realmente se identificava com o partido. Aí a primeira pessoa que eu entrei em contato foi justamente a Socorro Carneiro, para identificar as pessoas, e ela já de memória mesmo, já colocou os nomes, pessoal, uma equipe, bastante pessoas da Penanduba, né, que ajudaram a fundar o PT em Frecheirinha, o Bosco, Luiz Carlos, todas essas pessoas e vários outros nomes que eu não me recordo agora, né? A Socorro identificou essas pessoas e nos ajudou a reorganizar o PT em Frecheirinha. Isso já passou 2022, pós-eleição para deputado, governo e tal. Já em 2023, a gente fez a primeira reunião lá em casa, inclusive o Raimundinho, que hoje é presidente do IDT Ceará, né, mandar aqui um abraço para o nosso amigo Raimundinho, do PT, que veio para cá, a gente fez a reunião de criação do diretório provisório no município de Frecheirinha. Aí, posteriormente, a gente identificou que o Carleone tinha mandado alguns nomes para lá também, para pleitear o PT, né? E a gente deixou andar. Como eu tinha recebido essa missão, eu tinha que esperar a decisão do Estado, né? Ou seja, do PT estadual. Aí o nosso amigo Catan, inclusive, quero mandar um abraço novamente, juntamente com a senadora Augusta Brito, já senadora, a missão, ela era... Ou seja, foi determinado que a gente continuasse aqui essa missão, e continuamos. Então, o que é que eu quero deixar bem claro aqui? O PT, a gente fez esse diretório, né? Inclusive ajudei, a gente criou o PEDEX, fizemos o PEDEX na Câmara, né? Foi criado o diretório municipal, ou seja, foi eleito a equipe lá. Até então, o Dr. Boy, juntamente com a Socorro, ficou como presidente, e foi colocado em votação. Quem foi que votou? Foi justamente esses filiados já antigos, né, os que já estavam no PT, outros que tinham filiados recentemente, e essas pessoas foram que decidiram. A partir dali, quem dirige o PT de Frecheirinha é esse diretório, ou seja, a minha missão ela se encerrou ali quando foi fundado, reorganizado o PT de Frecheirinha com o diretório permanente. Porque tem um diferencial muito grande do PT, PCdoB, PSOL, e talvez tenha outros partidos aí, mas poucos, é que esses partidos, eles sempre querem que o diretório fique permanente, para os partidos no município ter a sua própria autonomia, e não o diretório provisório que a qualquer momento político A ou B, C, toma aquele diretório. E com o PT, PCdoB e PSOL, pelo menos os que eu conheço, não existe isso. E até então a minha missão ela se encerrou ali, ou seja, a gente continuou em diálogo, claro, continuamos com diálogo, sempre ouvindo cada um, né? Ou seja, nós como presidente, até mesmo porque a gente faz parte da Federação Brasil da Esperança, mas a decisão não a decisão é do Boy, que é o presidente, não. A decisão do partido ela é do diretório. Ou seja, qual decisão? Qualquer uma? Qualquer decisão que o PT venha a tomar em Frecheirinha, quem decide é o Diretório Municipal de Frecheirinha. Não é só o Boy, não é só a Socorro Carneiro, ou seja, tem um diretório. E esse diretório não é qualquer filiado, não é um determinado pré-candidato que vai decidir, não. Não é o Estado, o governo, até então... Ou seja, quem decide é o diretório. Também, da mesma forma, o PCdoB. O PCdoB sempre... eu estou no PCdoB desde 2011, meu primeiro e único partido até hoje, e pretendo seguir, né, juntamente com o PT, que ele se torna um partido só nessa questão de federação. Ou seja, eu estou presidente do PCdoB em Frecheirinha e eu tenho apenas o meu voto na decisão, de qualquer decisão. Quem manda no PT, no PCdoB de Frecheirinha, é o diretório do PCdoB de Frecheirinha, não é o Aurélio. Ô Aurélio, mas o pré-candidato Carleone, quando ele esteve aqui na sexta-feira passada, hoje está fazendo 8 dias, ele falou aqui que as decisões que
for tomada aqui e, tipo, não condisser com as ideias, não for considerado, por exemplo, você é resolvido lá em Fortaleza, por exemplo, eu vou citar um exemplo por o que eu entendi, se eu tiver errado, perdão. Eu entendi o seguinte, por exemplo, digamos que um dos pré-candidatos, os dois estão concorrendo à mesma posição no pódio, está com aprovação maior, uma aprovação popular através de pesquisas. Desculpa, aí o que está com menos, ele quer porque quer ser o candidato na época. E aí, digamos que o diretório pega e resolve aprovar a candidatura do que está com menos aprovação do povo, né, através de pesquisa. Aí o diretório lá resolve, lá no caso o diretório do Ceará. Isso eu entendi direito? É assim, eu vou já responder, já pegando... Eu soube explicar aqui, você entendeu direitinho? Entendi. Eu vou lhe responder já pegando como referência Fortaleza. Se você pegar as últimas pesquisas que foram feitas em Fortaleza, dos pré-candidatos a prefeito de Fortaleza, se você vê o Evandro Leitão, ele está num dos últimos lugares. Quem foi que o partido escolheu? Foi o Evandro Leitão. Agora sim, muitas das vezes a pessoa ela pode pensar que quem é o melhor candidato é quem tem um melhor número. Não é. Você tem que ver o que agrega melhor. Tem que ver a questão de rejeição, tem que ver o número também, mas tem que ver a questão da indecisão, né? A segurança que este candidato passa para a população, a segurança do projeto político que este candidato, ou pré-candidato, ele passa para o povo. Então é uma série de coisas. Então, por exemplo, eu acho que o nosso amigo Carleone, inclusive quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Carleone, é bom ele rever a questão do estatuto do PT, que é o partido no qual ele está afiliado, e ver o estatuto da federação, porque só tem duas formas aliás, tem três. Três formas de ter, não intervenção, mas um compartilhamento do PT, ou seja, do diretório estadual no municipal. Primeiro, além do estatuto, tem as resoluções que é baixada. Por exemplo, cidades acima de 100 mil habitantes, o diretório municipal não é que quem vai decidir é o estadual, mas o diretório municipal vai compartilhar as decisões com o diretório estadual. Pelo que dizem por aí, é como se o diretório estadual chegasse, eliminasse automaticamente, olha, a decisão aqui é do diretório estadual, quem vai decidir é nós, vocês saiam de frente. Não existe isso, nunca existiu, né? Até o meu conhecimento, e não existe. Ou seja, é um compartilhamento de informação, ou seja, eles tentam agregar melhor informação. Ou seja, repetir, cidades acima de 100 mil habitantes, o município define o seu candidato compartilhado com o diretório executivo estadual. É como que ampliasse o diretório. Isso. E cidades acima de 200 mil habitantes, o comitê, o diretório municipal, o diretório estadual compartilha a decisão com o diretório nacional, ou seja, cidades acima de 20 mil habitantes. Então é bom ter... Não, de 200 mil, né? Não, desculpa, acima de 200 mil habitantes, ou seja, tem que ter os três. Acho que nem Sobral passa aí, né? Sobral acho que passa. É o municipal, o estadual e o nacional. Claro que o nacional ele vai tomar algumas decisões, né? Se for necessário, se as informações, agora o que eles querem, que seja partilhado, ou seja, que seja discutido e escolhido o melhor nome. Aurélio, cidades com menos de 100 mil habitantes, que é o caso de Freixeirinha, a autonomia é total. Absoluta dos partidos, né? Ou seja, do PT, do PCdoB, da federação em si, que além de presidente do PCdoB, atualmente que eu estou presidente automático da federação. Ou seja, nós temos eu e o Boy, ou seja, presidente do PT e PCdoB, já que não temos PV atualmente. E essa decisão, quando
o PCdoB escolher o seu determinado pré-candidato, mesmo de fato, ou candidato no período legal, e o PT escolher, nós, como federação, eu, como presidente da federação, irei convocar o presidente do PT e a gente vai homologar o que os dois partidos escolheram. Vamos dizer que só tem uma forma de subir para estadual. É quando houver divergência. Vamos dizer que o PCdoB escolheu o pré-candidato Aurélio, o PT escolheu o pré-candidato Carleone, e a federação aqui, na decisão, decidir que tem que subir, vai subir. Mas se deu divergência e nós dois sentam, o presidente do PCdoB, o presidente do PT, se reúnem, e aí vão decidir, ou seja, como deu empate, nós temos o poder de decisão. Ou seja, se nós escolhermos que o candidato, ou seja, a federação que é composta, repetir, por mim, Aurélio, pelo doutor Francisco, que é o boy, a gente decidisse, não, o candidato é o A, ou o candidato é o B, já fica a decisão por aqui. Mas, Aurélio, caso a federação de Frecheirinha decida algo que seja com discordância da estadual, no estatuto, nas resoluções, não diz nada que a estadual ela possa intervir. Ou seja, só se não decidiu aqui, aí sobre para a decisão lá. Mas eles podem mesmo assim desfazer? Talvez seja possível. Eu nunca vi o PT, PCdoB fazer isso. Pode acontecer, ou seja, desfazer o que os diretórios, a federação municipal fez aqui, pode acontecer. Eu acho muito difícil. Agora, eu acho que os pré-candidatos da federação, eu acho que eles têm que ter mais diálogo, né, com o seu partido, conhecer mais o seu partido ou os partidos. Por quê? Como fez o Evandro Leitão. O Evandro teve uma certa resistência por alguns militantes do PT na entrada dele, mas ele simplesmente foi bater de frente, ele foi ameaçar, ele foi falar mal na rua de quem não ficou satisfeito com a entrada dele no PT. Não, de maneira alguma. Ele trabalhou das melhores formas possíveis para tentar conquistar essas pessoas. E o que foi que ele fez? Ele trabalhou, conseguiu e conquistou essas pessoas. Então, eu quero deixar uma coisa aqui, por exemplo, tem duas coisas que você pode distanciar a aliança política, distanciar apoiadores, é quando você usa a imposição, ou seja, quando você impõe, ou seja, eu sou isso e tem que ser desse jeito, então é uma forma que você já tem que repensar o seu posicionamento político. E a outra, e a pior de todas, é quando você parte para a ameaça. Então, assim, quando o cidadão, em determinada situação, ele parte para ameaçar ou até o grupo político, eu acho que essa pessoa ela tem que rever seus conceitos, dar uma parada na política, pensar direitinho se realmente é o que ela quer para a vida dela, porque a política ela é democrática. A política a gente tem que saber ouvir os sim, saber ouvir os não, dialogar, compartilhar e não ameaçar, impor. E, infelizmente, recentemente a gente tem visto, né? Ou seja, a imposição não só de um lado, né? A imposição de um lado, a imposição de outro, e isso não é legal para a política, não é legal para o grupo político. Como é que eu vou chegar aqui para um determinado correligionário, para um determinado aliado, ou tentando conquistar o aliado e já impondo ou ameaçando? Como é que a pessoa vai chegar até a mim se eu já estou obrigando, como se fosse obrigando a fazer? Porque, Moitinha, se você me vê na rua dizendo que o PCdoB é meu, o PT é meu, ou algo do tipo, estava sacramentado alguma coisa... Só bater no peito e dizer quem manda eu, Pode me amarrar e me internar, que eu não estou certo do juiz, não. Porque é o seguinte, não existe dono de partido.
Existe, pelo menos, do PT e do PCdoB, não existe dono. Existe uma equipe, um diretório que cuida, que administra este partido. E ele tem que seguir regras. E essas regras não é dita pelo diretório, nessas regras ela já é dita lá na Justiça Eleitoral, quando registra seu estatuto. As suas resoluções são baixadas antes do período. Então, assim, é muito importante colocar isso, porque muitas das vezes são ditos coisas na rua que, infelizmente, são inverdades. Aí as pessoas acabam confundindo as coisas. Mas, deixa eu lhe perguntar, até que ponto a federação pode intervir numa possível conjuntura entre você e o Gargamel? É assim, Moitinho. A federação, tanto municipal como estadual, ela quer o melhor projeto para a cidade. Então é o seguinte, se ela entende que o melhor projeto, ou seja, o melhor candidato, quando no período correto de registrar, a federação ela vai analisar quem é que agrega melhor, quem é que realmente tem a simpatia do povo, quem realmente está agregando o melhor projeto. Porque, assim, se for só para ter candidatos, né, ou seja, poderia aí criar diversos candidatos. Eu jamais serei irresponsável de querer jogar o voto do povo no mato. A verdade é essa. Por exemplo, eu estou com minha pré-candidatura a prefeito e se o diretório do meu partido, juntamente com o diretório do PT e a federação em si, decidir amanhã, diz, olha, Aurélio, nós não queremos você como pré-candidato, você não representa o nosso projeto atualmente, eu acho que você tem que, nós vamos decidir aqui que você deva tirar a sua pré-candidatura. Então, assim, a minha pré-candidatura, ela depende apenas de mim, não. Ela simplesmente tem o meu apoio do meu voto, mas quem decide é o diretório. O diretório é quem vai dizer se realmente eu represento o melhor nome ou se eu represento o melhor projeto ou o outro. E pode acontecer de nós ter, que é o caso hoje, nós temos 2 pré-candidatos, né? E a federação entender que o melhor para a Freixeirinha, o melhor para a federação é um candidato de outro partido. Ou seja, a federação... Isso não é problema porque eu pensei que tinha que fazer parte, tá dentro do grupo da federação. Não, tem que estar dentro da federação, os projetos, as ideias, você discute, mas tem que ver o melhor projeto que soma. Entendi. Pode acontecer Não é obrigado a ser todos os membros da federação, não? Não, de maneira alguma. Tanto pode vir outros partidos para fortalecer, aliar-se à federação, como a federação pode aliar-se a outros partidos. Vou dar um exemplo aqui. Na última eleição, ou seja, diversos partidos fizeram aliança com a federação PCdoB, PT e PV em Fortaleza, ou seja, para eleger o governador Elmano. Ou seja, qual foram os partidos que apoiaram? PSB, PSOL, União Brasil, todos esses partidos republicanos, todos esses partidos, eles fizeram aliança junto com a federação. Inclusive tem de direita, né? Misturado. Inclusive tem de direita. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, Sobral, provavelmente o candidato, pelo menos é o que se cogita lá, o candidato a prefeito de Sobral, né, quando no período certo, vai ser do PSB. O que é que a federação vai fazer? A federação vai se aliar ao PSB, né, se for confirmado, e vai apoiar o PSB, a federação. E qual é o problema de ser em Freixeirinha? Não estou dizendo que a federação irá apoiar outro candidato de outro partido, mas pode acontecer, porque, vou lhe dar um exemplo, nós temos hoje, o Carlos Leone tem alinhamento com o PDT. Se fosse dessa forma, ele não poderia ter alinhamento com o PDT. É da mesma forma que a gente tem a aproximação do PSD, do Gargamel. Ou seja, não tem nenhum problema. Então é o seguinte, a pré-candidatura é para isso, é uma plenitude. Você vai tentar fazer e buscar alianças, conversar com diversos partidos. Deixa eu radicalizar. Vamos dizer que
poderia-se fazer um evento hoje em Frecheirinha com os 4 pré-candidatos em um só palanque, numa só reunião. Vou dar um exemplo: o pré-candidato do PSB, o pré-candidato do PSD, o pré-candidato do PT e o pré-candidato do PCdoB, ou seja, os 4 em uma só reunião. Qual é o problema? Aí, claro que ia confundir o povo, né, nessa situação. O eleitor ia ficar confuso, né? Isso, mas eu estou dando como exemplo. Então, assim, na pré-campanha pode-se fazer isso. Você não pode pedir o voto, não pode. Agora, depois do registro da candidatura, aí já é outro passo, aí já é outros detalhes. Mas a pré-campanha é sim para buscarmos ou fazer aliança e assim a gente fazer o melhor projeto. Se o melhor projeto está dentro da federação, é claro que eu irei trabalhar para que este melhor projeto ele se agregue com o meu nome como candidato na época sim registrado. Mas se a gente vê que o melhor nome está fora da federação, vamos ouvir os diretórios, vamos ouvir o que é que as pessoas, o diretório vai dizer, porque são eles que têm o poder de decisão. Simplesmente eu tenho o meu voto para decidir lá, mas quem decide é as pessoas. Apesar da presidência, mas a minha presidência é somente a responsabilidade. É a responsabilidade, mas eu não tenho autoridade nenhuma a mais do que um do diretório, seja do PCdoB, seja do PT. Estou com 2 presidências atualmente, a presidência do PCdoB e a presidência da federação, ou seja, depois que os 2 partidos decidirem, a homologação será de minha responsabilidade, decidir essa homologação ou ver como é que vai dar andamento. E, Aurélio, a possibilidade de você ser vice do Gargamel? Moitinha, é assim, a minha pré-candidatura, né, a gente vem trabalhando, como foi feito essa pergunta diversas vezes em outros podcasts aqui que eu já estive. Eu sempre pergunto, porque assim, a política é igual nuvem, é impressionante. Eu já vi situação de anoitecer com algo acontecendo, um conceito aqui, um direcionamento político e amanhecer com outro, e várias vezes aqui. Primeiro... Aí é por isso que eu pergunto que pode ter renovado, deve ser renovada. Primeiro, para mim ser vice, candidato no período correto lá no período correto eleitoral, primeiro a federação teria que dizer... os 2 diretórios teriam que dizer, logo iniciando pelo PCdoB, dizer: olha, Aurélio, o seu nome não agrega muito no momento para uma pré-candidatura a prefeito ou para uma candidatura a prefeito. Eu acho que o seu nome sai melhor sair como vice. Aí nós vamos ouvir os 2 partidos, isso eu estou dando como exemplo. Entendi. Depois desta etapa, os 2 partidos, vou dar um exemplo, não foi escolhido nenhum pré-candidato ou candidato dentro do partido, dentro do PCdoB e do PT, e aí coloca-se o nome para vice. E para vice, um exemplo, aí vamos dizer que os 2 partidos concordassem. Não, Aurélio, eu acho seu nome melhor para vice do Gargamel. Então, aí teria que ouvir o povo, a população, saber se quer, porque não é só também o partido, claro que o partido pode pleitear, a federação pode pleitear juntamente com ele, se for esse o interesse, e pleitear, e aí ouvir a população e saber se realmente forma chapa. Ou seja, o meu nome está à disposição, primeiramente, do meu partido, segundamente, da federação, e o principal posterior é da população frecheriense, ou seja, estou à disposição com o meu nome, né, do povo frecheriense, primeiramente pelo meu partido e pela minha federação. Meu, que eu digo é que eu faço parte, não é que eu sou dono. Viu? Eu já ia perguntar. É bom deixar claro, né? Ou seja, o partido que eu faço parte. Né? E a possibilidade de você ser vice do Mike? Pré-candidato Mike Pinto? Eu respondo da mesma forma. Com as mesmas palavras. Mas pode? Por causa da federação, pode também? Se a federação não escolheu nenhum candidato a prefeito no registro, aí sim a federação pode escolher um vice tranquilamente. Agora, se a federação escolheu um outro candidato e não foi o meu nome, aí eu não posso fazer vice com outro partido.
Pronto, deixa eu lhe perguntar. E se o Carleone for o escolhido pela federação, né? Que aí, no caso, você ainda, mesmo assim, pode ser vice, por exemplo, citando aqui como exemplo do Mike Pinto? Se o Carleone for escolhido o candidato da federação... Por exemplo, estou citando aqui um exemplo porque ele mesmo falou aqui que quem escolhe é o povo e a federação, né? Não é... se o Carleone for escolhido como o candidato da federação, logicamente, eu não posso ser candidato a vice de outra chapa, de outro partido. Como eu também, se eu for escolhido candidato, ele também não pode compor outra chapa em outro partido. Então serve para os dois. Não obrigatoriamente, eu sendo escolhido candidato, não obrigatoriamente o Carleone tem a obrigação de me apoiar, de maneira alguma. Porque o apoio, ele é pessoal. O apoio, ele é pessoal, ele não é obrigatório. Ou seja, o partido, ele diz que partidariamente você não pode fazer aliança com outro partido porque tem um candidato ali. Mas não obrigatoriamente, porque eu sou o candidato da federação, ele tem obrigação de me apoiar. Não tem. É uma opção, ou seja, a opção dele apoiar agora, ele não vai poder... Ele pode negligenciar, mas ele não pode apoiar publicando um apoio a outra pessoa, sendo você o candidato. Isso, ele não pode subir em palanque, ele não vai... Ou seja, ele vai ficar restrito em alguma situação, mas ele pode sim votar. É claro, ele não vai... Tem certas limitações, que essas limitações virão mais às claras no período, sim, do registro da candidatura. Mas, atualmente, o foco mais agora no período de pré-campanha, você pode conversar com quem você quiser, pode dialogar com quem você quiser, e isso não impede de maneira alguma. Aí você pode perguntar, mas Aurélio, mas existe a federação, tem 2 pré-candidatos, e quer dizer que pode? Pode. Porque assim, Motinha, a justiça eleitoral, ela só entende infidelidade, é bom quem não conhece procurar conhecer, ou então ver algum advogado que conheça, porque é o seguinte, a justiça eleitoral ela só entende que existe fidelidade quando aquele projeto, aquele candidato, ele está registrado junto à Justiça Eleitoral. Hoje não existe nenhum candidato registrado, até porque não pode. Só pode a partir de julho, agosto, que é o período das convenções, o registro da candidatura, que eu acho que o máximo é dia 5 de agosto. Então, não existe nenhum projeto registrado hoje na Justiça Eleitoral que possa seguir. Agora, depois do registro, aí sim, os candidatos ou os outros pré-candidatos você vai ter suas limitações. Sei. Ô Aurélio, e se você não seguir a sua pré-candidatura, por exemplo, porque tudo pode acontecer, né? Não, durante uma campanha política, tudo pode acontecer. E uma pré-campanha, aí é que tem mesmo essas mudanças, inclusive às vezes muito súbitas, né? O fato de você hoje estar trabalhando para prefeito, caso você não... trabalhando para ser candidato a prefeito, né? A ideia na sua pré-candidatura é essa, atual. Isso. E caso você não vá, para você voltar para a vereança, por exemplo, não complicaria, não? Não ficaria difícil para você? Porque, assim, a partir do momento que você passou publicando que é pré-candidato a prefeito, enquanto isso, um pré-candidato a vereador, de repente o cara bate a simpatia, sabe que o Aurélio é pré-candidato a prefeito, sabe que na época eu acho que eu vou aplicar naquele dali, mesmo sem o cara ter pedido o voto, mas tem essas simpatias, né? É claro que realmente você tem razão, acontece, né? Acontece, mas assim, quando você... Tudo tem um risco, né? Quando você coloca o nome à disposição para... Porque corre o risco de você ainda continuar como vereador, né? Quando você coloca o nome para concorrer ou uma possibilidade de concorrer, seja para prefeito, para vice ou para vereador, você está correndo um risco, né? E como eu estou vereador e atualmente eu estou tentando pleitear, porque nós estamos na pré-candidatura, estou tentando pleitear uma candidatura de prefeito, eu estou arriscando justamente deixar aí o eleitorado à disposição de escolher outras pessoas, que isso é a coisa mais democrática do mundo, né? Então, assim, eu estou inteiramente à disposição do meu partido, eu estou inteiramente à disposição da federação. Se for um desejo da federação seguir, né, seguir como na vereança,
né? Aí a gente vai expor novamente para o povo, saber se é um desejo do povo que eu continue na vereança, e aí me candidatarei novamente à vereança. Então, atualmente, né, estou como pré-candidato a prefeito, e pode acontecer, sim, de eu ir para a vereança e, claro, né, pode ter algumas pessoas que realmente se comprometam com outros pré-candidatos, que isso é a coisa mais normal, mas, claro, a gente vai tentar buscar reaver essas pessoas, né? Então, assim, tudo é um trabalho, né? Um trabalho, quando você assume o risco, eu vou ter que dar umas passadas maior, né? Claro, se eu for para vereador, vou ter que dar umas passadas maior para tentar recuperar, E né? bater o pé mais forte. O pé mais forte, gastar mais sola de sapato. Gastar mais sola de sapato. Diz que é a única coisa que é lista, né? Inclusive o TRE nunca reclamou do cara gastar numa campanha. É sola de sapato, né? Pode andar à vontade. Pode andar à vontade. Aurélio, o que resolve o problema de qualquer candidatura, né? Que não é o caso agora, mas a gente sabe de qualquer eleição, na verdade. É voto. É o povo, a aprovação do povo. Mas todo político, ele precisa de apoio. Hoje, de cima, inclusive. Hoje, de onde vêm seus apoios, Aurélio? Você diz em relação a nível estadual? A nível estadual, da coligação mesmo, mas de nível estadual. Porque, assim, a gente sabe que na política tem vários pilares que sustentam o político, independente de qual for o cargo. E hoje você é político, hoje você é vereador. De qualquer maneira, você está dentro da política, né? Apesar de ser um pré-candidato. Isso. Hoje, quem é que, assim, um dos pilares que você acredita que é o seu porto seguro, assim, na política, na política estadual ou a nível de união? Hoje, que pode lhe prestar esse apoio? Fortemente nós temos, né, a senadora Augusta Brito, que a gente acompanha ela desde, pode-se dizer, do primeiro mandato dela como deputada, né? Ou seja, sempre ouviu a gente, né? Sempre deu ouvido a gente, sempre apoiou os nossos projetos, as nossas propostas. Claro que ela tem as suas limitações, até mesmo por estar em Brasília. Agora ela assumiu uma pasta muito importante, né, e com muita responsabilidade. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para a nossa senadora Augusta Brito, nosso líder Gadiel, o nosso deputado Alisson Aguiar. Ela assumiu a pasta agora, né, de Relações Políticas, a Secretaria de Relações Políticas, no lugar do Catani, do governo do Estado. E aí ela tem essa grande responsabilidade. Então, assim, nós temos, né, esse grupo político, né, tem o meu partido, né, ou seja, o nosso partido, o PCdoB, no qual eu faço parte, que inclusive... Ela voltou para o PCdoB ou não, ela está no PT? Ela é do PT, está no PT, e o PT está federado com o PCdoB, acaba que se tornando um só, né? Compõe o mesmo grupo, isso, né? E assim, nós temos o nosso partido que nos dá apoio. Inclusive, agora recente, eu estive na Secretaria de Ciência e Tecnologia com o ex-senador Inácio Arruda. Quero mandar um abraço aqui para o Inácio Arruda, nossa secretária Sandra Monteiro, né? Estive lá com eles, lá tentando buscar parceria para fortalecer, né, a indústria aqui no nosso município, nessa questão de qualificação dessas pessoas para entrar no mercado de trabalho. Rapaz, é impossível falar no nome do Inácio e não se lembrar daquela música dele. Ô Inácio, Inácio, o homem da luta do povo, é verdade. Dá para cantar todinha, viu? Porque é impressionante como ficou mesmo. O Inácio Arruda, ele é, por exemplo, o nosso Inácio Arruda e Chico Lopes é o representante histórico do PCdoB no Ceará, né? Eu digo no Ceará, mas ele se estende a nível nacional. Mas, assim, o Chico Lopes, né, que já está com a idade bem avançada, mas é um ícone do partido e tal. Então, assim, nós temos nosso partido, né, tem o deputado federal no qual nós apoiamos, né, que tem fortalecido muito a questão das políticas públicas aqui em nosso município, que é o André Figueiredo. Inclusive, quero mandar um abraço ao deputado André Figueiredo, né, que... veio aí, já destinou aqui algumas coisas aqui para Frecheirinha, né? Não é bom falar, até mesmo porque a gente está falando em relação à pré-candidatura, mas só mandar um abraço aí para o nosso André Figueiredo, nosso amigo Gerdau também. Rapaz, falar aí em André Figueiredo, eu hoje fiquei muito feliz que entrou no nosso perfil e curtiu uma postagem do nosso Instagram, do Instagram do podcast. Foi o Júnior Mano, foi isso, Lohan?
Júnior Mano, deputado federal Júnior Mano. Fiquei muito feliz, viu? Tomara que algum dia ele nos dê a alegria de vir aqui no nosso podcast, viu? Assim como a Augusta Brito, eu queria muito que a senadora Augusta Brito, não tem como não, Aurélio, trazer a... Olha, senadora, vem aqui no nosso podcast aí pra gente bater um papo aqui, falar um pouco aqui sobre a sua relação política com o Aurélio, né? Isso. Pré-candidato a prefeito. A gente sabe da responsabilidade grande, ou seja, a agenda dela, ou seja, você imagina que o Ceará inteiro, né, ou seja, para chegar até o governador, tem que passar primeiro pela secretaria no qual a Augusta está assumindo, ou seja, todas as responsabilidades burocráticas, essas questões, ou seja, lá é como se fosse o filtro, né? Então, além do Senado, que ela já tinha essa responsabilidade enorme, também agora é a secretaria, mas logo, né, senadora? Você, que ela não gosta, eu chamei ela de senhora, ela quase me bate. Logo você estará aqui no podcast, quando você arrumar aí um tempinho na agenda, quem sabe você não estará aqui conversando com os nossos internautas, com o nosso amigo Moitinha, né, com todos aqui, e será uma honra poder estar aqui ao seu lado, aqui no Debaixo da Moita Podcast. Vai ser muito bem-vinda, senadora. Aurélio, mostrar uma conexão política com o Gargamel gera uma aprovação maior do que se essa conexão fosse com o pré-candidato Carleone, e essa aprovação que eu me refiro com o povo. É por isso que você está andando hoje mais próximo do Gargamel do que até mesmo do Carleone? É assim, Moitinha, eu ando próximo com quem está próximo de mim, né? Então, assim, se o Gargamel se aproxima de mim, tenta sempre dialogar, ouvir as opiniões da gente, assim como diversas outras pessoas, lideranças, pré-candidatos a vereadores, né? Então, assim, eu estou sempre à disposição. Então, vou dar um exemplo aqui, né? O Gargamel, ou seja, ele tenta uma renovação, assim como é um projeto que eu acredito para a Frecheirinha, né? Ou seja, eu acho que já está no momento da gente renovar, a gente mudar o modelo de administração. Nada contra os que já passaram por aí, ou seja, fizeram sua história, tem seus acertos, também tem os seus erros, nada contra, né? Ou seja, cada um administrou, tiveram a oportunidade de administrar da sua forma, né? Ou seja, mas eu acho que seria importante a renovação. Quando eu digo a renovação, eu acredito pelo um projeto que eu venho apresentando desde o primeiro podcast que eu tive a oportunidade aqui no Debaixo da Moita, apresentando uma renovação. E, claro, a gente tem que ouvir a população frecheriense se realmente eu represento essa renovação, o Gargamel representa essa renovação, se o Carleone representa essa renovação, e são as pessoas que têm que dizer quem de fato representa essa renovação. Eu fiz parte, ou seja, eu era da base do governo do prefeito Carleone, no qual teve muitos acertos, né? Ou seja, o Carleone ele fez uma boa administração ao meu modo de ver, ou seja, os tropeços que eu acredito que ele teve foi tropeços pessoal dele, decisões pessoais dele, e eu não vejo administrativo. Por isso, assim, eu não posso ser hipócrita, negar isso, ele é um pré-candidato, ou seja, eu também sou um pré-candidato, mas jamais eu posso negar isso. Ou seja, os tropeços dele foram as decisões pessoais dele e não as decisões administrativas. Agora, quando a gente quer renovar o modelo de administração, né, ou seja, a gente trabalhar esse modelo de administração, não é a renovação. Então é o seguinte, e é importante deixar claro também que esse modelo de administração, né, que ele não seja duvidoso, ou seja, que seja um modelo, um projeto que ele agregue e ele passe confiança para as pessoas, ele passe para a confiança para a população. Agora, quando eu apresento esse modelo, quando eu apresento esse projeto, um nome, né, que ele põe dúvida, as próprias pessoas cobram da gente. Então, né, ou seja, até mesmo quando a gente vai tirar a habilitação, né, os instrutores sempre digam, na dúvida, não ultrapasse. Então é o seguinte, sempre ter cuidado. Então, é melhor a gente seguir com segurança, com firmeza, em relação nas decisões de seguir aquele projeto adiante, né? Ou se é melhor um projeto duvidoso. Então, assim, administrativamente,
eu sempre defendi, né, a administração do Carleone na Câmara Municipal. Claro, quando apresentava as suas falhas, né, a gente ajudava a tentar corrigir essas falhas, ou seja, a gente até aplaudia a oposição quando apontava essas falhas. Agora, quando era apontado injustamente, críticas injustas, aí sim a gente saía em defesa, né? Então, eu vou repetir mais uma vez, as falhas que eu vejo da pessoa né, em relação ao Carleone foram algumas decisões próprias dele e não, né, administrativa. Sei. Aurélio, deixa eu ver se eu entendi. Você, por o que eu entendi aqui, não pode ser, por exemplo, vice do Gargamel, porque se você abrir a vaga da pré-candidatura de prefeito na época, a candidatura de prefeito, obviamente, é do Carleone, que ambos estão disputando essa vaga hoje, estão trabalhando, né? Cada um hoje está com a intenção de sair candidato, não é isso? Então, caso você abra vacância lá dentro da federação, obviamente você não vai poder ir para vice do Gargamel, porque você não pode deixar de ser vice do próprio Carleone. Atualmente, Mogi, não só os dois eu entendi. Não só os dois estão pleiteando, eu também estou, né? Ou seja, é porque a pergunta que você fez é como se apenas Carleone e Gargamel estivessem pleiteando a candidatura. Eu também estou pleiteando. Não, eu em relação a você e o Carleone é que estão dentro da federação, pleiteando. Sim. Só que sendo que, por exemplo, no caso de vice, você não pode, em hipótese nenhuma, ser do Gargamel, pelo que eu entendi. Você só pode ser ou cabeça de chapa e trazer o Gargamel para ser seu vice, ou então ser vice do Carleone, ou cabeça de chapa e o Carleone seu vice. Eu já respondi lá anteriormente e vou responder novamente. Pronto. É assim, quem decide é a federação. Se a federação hoje escolhesse que a federação não terá candidato a prefeito no período para registrar, e assim a federação irá apoiar um outro candidato de outro partido, então vai ter que sair, ou a federação lança um apoio de vice, ou não lança um vice e vai só apoiar um outro partido. Mas tendo o Carleone lá. Sim, a federação, se a federação decidir, os dois partidos decidir que é o Carleone, ele será o candidato. Agora, se a federação não decidir que não terá candidato na federação, né, aí nós vamos ter que fazer... Mesmo o Carleone tendo interesse? Mesmo o Carleone tendo interesse. É a mesma coisa que eu. Vamos dizer que Carleone não queira ser candidato ou por algum motivo não saia candidato. E aí é o seguinte, olha, aí eu tenho que obrigar a federação a me lançar como candidato. De maneira alguma. A federação é que vai analisar se meu nome está realmente para disputar a candidatura. Agora, se a federação entender, disse, Aurélio, só tem você como pré-candidato a prefeito. E é o seguinte, assim, a gente não está vendo a aceitação do povo no momento para você ser o candidato. A federação analisa que é melhor nós formar o nosso projeto, pegar nossas propostas, vou dar um exemplo, levar para apoiar o Gargamel, e aí assim, a gente fazer uma aliança com o Gargamel, é muito melhor de a gente ter uma candidatura que nós vamos simplesmente jogar o voto do povo no mato. Um exemplo, né? Porque é o seguinte, quando se realmente vai fazer essa escolha, é possível que faça pesquisa interna para saber mais ou menos a questão dos candidatos. Então é o seguinte, se eu sair somente como só eu, pré-candidato da federação, eu não posso obrigar a federação a me escolher como candidato. A federação vai escolher qual é o melhor projeto, se é eu como candidato e a gente tentar buscar aliança, que é o que a gente vem tentando, porque ao mesmo tempo que eu estou próximo do Gargamel, eu estou tentando buscar a aliança dele para a minha candidatura, assim como ele está tentando buscar a minha aliança ou as demais da federação para a candidatura dele. A federação tem pré-candidatura dele. Neutralizar vocês dois e pegar, por exemplo, o Gargamel e lançar. É possível. É possível? Claro, vou dar um exemplo. Sobral não está fazendo isso?
Ou seja, a federação não está abrindo mão de lançar um candidato e vão apoiar o candidato de outro partido, que é o PSB, pelo menos é o que se cogita, e assim é outros partidos, por exemplo, lá em Ibiapina, a federação vai apoiar quem? A federação vai apoiar um candidato que não é da federação, que é o prefeito atual, né? Mas por vocês, você e o Carleone, né, ambos serem da federação, em tese era para você ou tá só ou tá de mão dada com ele. Então, não obrigatoriamente. Pois é, mas é por isso que eu ia lhe perguntar se você tem alguma coisa contra a pessoa do Carleone ou contra a política do Carleone, porque assim, a questão de não estar tão próximo. Até você já deu uma prévia já, mas eu queria que você me desse essa resposta. Pronto. É assim. Porque a gente vê que você anda mais com o Gargamel do que com o Carleone. Assim, pelo menos o que me dizem, né? Que eu ando pouco. Eu entrei na política, eu filiei a um partido em 2011, ao PCdoB. 2012... Quase 15 anos já, né? Uns 13. 2012 tive a oportunidade de estar com o doutor Raimundo Alemão, que era pré-candidato a prefeito na época, apoiado pelo até o prefeito atual. Quero mandar aqui um abraço para o doutor Raimundo Alemão. E tive a oportunidade de estar com o pré-candidato Carleone, né? E aí, assim, quando foi, eu já até expliquei em outro podcast essa situação, quando foi para a gente apoiar ou um ou outro, quem decidiu foi o partido, não fui eu. Ou seja, simplesmente eu tive o voto dentro do partido, claro, coloquei meu ponto de vista, agora quem decidiu foi o partido. Ou seja, eu simplesmente dei meu voto, meu ponto de vista, e quem decidiu foi o diretório do partido. Disse, Aurélio, nós achamos melhor que nós vamos apoiar aqui, agregar com o Carleone. E olha que a gente não tinha amizade, não tinha proximidade. Eu disse, pois vamos procurar uma proximidade de Carleone. Como eu disse, ouvimos o doutor Raimundo Alemão na época 2 vezes, ouvimos o Carleone 2 vezes, e o partido, PCdoB, resolveu escolher o Carleone. A partir do momento que a gente começou a se aproximar do Carleone para a gente colocar nossas propostas para o Carleone, ou seja, no plano de governo. E eu estive com o Carleone, o final do governo dele foi até 2018, né? Depois apoiamos junto o Cláudio, que era um candidato indicado por ele, né? O doutor Cláudio, né? Por sinal, quero mandar um abraço aqui para o doutor Cláudio também. Doutor Cláudio, grande potência. Isso. E aí nós... Ele está com algum partido, tá aqui no... Não sei ele dizer. Não sabe, né? Não. E aí estivemos juntos, ou seja, terminou a eleição em 2020, né? Ou seja, e cada um seguiu para o seu lado, eu continuei trabalhando, só voltando aqui um pouco. Assim, eu sempre estive com o Carleone apoiando seus projetos, apoiando as suas propostas, e a gente caminhou junto, né? E hoje, por coincidência, nós estamos juntos numa federação, ou seja, tomaram o PSB dele, não sei se a gente pode usar essa palavra, e ele veio para o PT, né? Próximo ao PCdoB. Então é o seguinte, eu não tenho nada contra o Carleone, como nunca tive e nem tenho, né? Reforçando aqui. Então, assim, pelo contrário, né? A gente construiu uma grande amizade, sempre tive meus pontos de vista, muitas das vezes a gente sempre gerou divergência em alguns pontos de vista nossos, convergência em alguns outros, a gente sempre se deu bem, a gente sempre discutiu, a gente sempre de uma forma saudável. Eu acredito que continua da mesma forma, gosto muito do Carleone. Agora, claro, quando eu não sei se é o caso do Carleone, eu não posso dizer, mas assim, enquanto você está só servindo, você é a pessoa melhor do mundo. Agora, quando você começa a pedir para ser servido também, pronto, a partir dali você já não é mais aquele cara legal, aquela pessoa. Eu não estou dizendo que é o caso dele, eu estou dando um exemplo. Então é o seguinte, a partir do momento que eu comecei a me colocar como pré-candidato assim como ele, né, a gente notou que ele começou a ficar diferente, né? Ou seja, o que é que ele queria? Que eu fizesse como eu sempre fiz, ou seja, todo o projeto dele, quando ele levantava a mão, já estava encostado aqui para apoiar. E
Quando eu me apresentei com a minha pré-candidatura, ele simplesmente, eu notei que ele ficou, mas a nossa relação de diálogo e tudo continua normal, né? Pelo menos é o que eu acredito, né? E assim, eu não tenho, pelo menos tenho muito apreço por ele, pela Silvinha e tal. Agora eu só quero deixar claro que, por mais que, o que eu mais quero, Moitinha, o que eu mais quero é que a oposição se una. Ou seja, os 3 pré-candidatos, pré-candidato Gargamel, pré-candidato Aurélio e pré-candidato Carleone se una e a gente forme um projeto da oposição para a gente ganhar esta eleição, aí sim, ou seja, a gente consiga fazer um só projeto. E outra, para a gente fazer isso, alguém tem que abrir mão de algo pessoal. Ou seja, eu tenho que abrir mão de algo pessoal, o Gargamel tem que abrir mão de algo pessoal, o Carleone tem que abrir mão de algo pessoal. Agora, quando só um ou 2 abre mão de algo pessoal e o terceiro não abre, aí fica difícil, tá certo? Então, aqui, assim, hoje eu considero surreal aqui para Frecheirinha colocar 3 candidatos. Eu acho que não... Eu acredito viável, que vai ter só 2 candidatos. Eu espero que seja eu, né? E o candidato do prefeito. Assim, eu ri, mas é porque foi a forma que falou, ficou bem... eu espero que seja eu, pré-candidato, juntamente com... E Carleone e Gargamel me apoiem, assim como eu estarei disposto, uma união, nós 3, eu apoiar qualquer um deles. Qual é o problema? Então, assim, nós estamos aqui para somar. Pronto, deixa eu lhe perguntar aqui o que eu perguntei para o pré-candidato Carleone quando esteve aqui na semana passada. Hoje, o que está acontecendo, por exemplo, o que tem hoje na administração que se você fosse o prefeito você não faria, Aurélio? O que eu não faria? Se você fosse o prefeito hoje, o que está sendo feito na administração atual que se você fosse o prefeito hoje você não faria? Ou faria diferente? Faria, mas lapidava tomava um outro rumo? O que eu não faria era o desabastecimento dos medicamentos nos postos de saúde, que é uma coisa que eu sempre cobri aqui. O que eu não faria era deixar de funcionar de forma 100%, claro, básico, o que é possível dentro do município, os atendimentos odontológicos em todas as unidades de saúde que tenham capacidade, como Oiticica, Cairal, Vazante, Sede, e, se possível, até o Coité, quando for possível, fazer as instalações lá também. E não faria, era deixar todo o planejamento de obra de desenvolvimento para o município para o ano de eleição, ou seja, o município simplesmente passou 3 anos só em pintura, pintando, e quando chega no ano da eleição dá aquele boom desmanchando as estruturas do município sem dar uma satisfação para o povo, só foi dado do mercado, a do galpão não foi dado, do outro galpão também não foi dado, não foi dado satisfação da quadra que é chamada quadra do PT. Então, assim, outra coisa que eu não faria era deixar a cidade sem fazer uma identidade. Eu já falei isso aqui, infelizmente, Frecheirinha hoje, para a gente conseguir tirar um documento, uma segunda via de identidade, temos que se deslocar até o município de Sobral, por falta de comprar, eu acho que um computador desse e uns equipamentos que custam em média de 4 a 5 mil reais, né? Outra coisa que eu não faria era justamente deixar a população, muitas das vezes, carente de água, ou seja, igual a gente vê diversas comunidades, agora no inverno não tem reclamação, porque graças a Deus tem as chuvas e nós estamos tendo um bom inverno. Mas no verão a calamidade é grande na reclamação do povo por falta de água, né? E as estradas, né? Infelizmente nós deixamos a gestão deixou para reformar as estradas agora já em dezembro, já para o início de janeiro, e teve umas que ficou muito boa, que foi a do Jardim, né, e ali do Cairal a Roça Velha, mas as outras, diversas estradas, Barril, Caiçara indo ali para Várzea, Palmeira, ou seja, a de Melapinto, foi reformada a estrada, mas ela foi pior depois dessa reforma. Então, eu jamais deixaria as pessoas sem transitar de forma digna para os seus locais de moradia, também sem uma boa estrada. Meu amigo Aurélio,
E apesar de ser um momento de pré-candidatura, ninguém pode falar de administração, nem de candidatura, imagine de administração. Mas caso você se torne prefeito, o que você faria hoje por Frecheirinha? Qual era hoje o seu objetivo? É assim, Moitinha, eu quero dizer que assim até não é o momento, né, de se apresentar o que é que eu vou fazer ou deixo de fazer, né, caso eu seja candidato e eleito em Frecheirinha, como qualquer um outro que chegue a ganhar e seja prefeito de Frecheirinha, né? É importante que veja, faça um diagnóstico geral da cidade, né, do município, essas entradas de Frecheirinha que não está muito legal, ou seja, não tem um atrativo nessas entradas de Frecheirinha, fazer uma reorganização na Secretaria de Saúde para desvincular a politicagem que é feita, infelizmente, com que é um direito do povo, cirurgia, exame, consulta com especialista, infelizmente, ainda é direcionado para chefes maiores, essas autorizações, essas coisas, ou seja, a gente descentralizar os governos, ou seja, para que a população ela consiga de forma imediata as políticas públicas, ou seja, para que essas políticas públicas elas cheguem diretamente com mais facilidade à população, porque a partir do momento que concentra, ou seja, fica muito centralizado, fica difícil a população conseguir. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem parceria, por exemplo, o município de Frecheirinha tem parceria com o Hospital de Camusim, por exemplo. Ou seja, eu não conheço ninguém que colocou uma referência lá na secretaria e essa referência ela conseguiu andar sozinha e saiu uma cirurgia lá em Camusim pelo andamento normal, sem a pessoa procurar um político ligado à administração, seja da maior escala ou seja da menor escala. Infelizmente, o que a gente quer é que as pessoas, quando procurar, seja o prefeito que entrar, procurar a secretaria, ela possa colocar uma referência e ela tenha a esperança que essa referência ela vai ter andamento, ela consiga. Vou dar um exemplo, como eu já disse aqui outras vezes, eu apresentei um projeto de lei que hoje é lei, inclusive sancionada pelo prefeito atual, que quando o cidadão ou a cidadã chega com a referência na Secretaria de Saúde, essa referência ela tem que ser imediatamente colocada no sistema. E esta pessoa que colocou a referência lá, ela tem que ser orientada de quantas pessoas tem na frente, ou seja, de acordo com o que diz a lei. A possibilidade, mais ou menos uma média, de que período possa sair essa consulta, ou exame, ou cirurgia dessa pessoa. Inclusive, ela sair com um número de protocolo para ela fazer um acompanhamento, né? Que, infelizmente, esta lei não está sendo aplicada. Hoje, a pessoa chega com a referência ela é colocada lá, às vezes, até o povo desconhece dessa lei, até mesmo o próprio município não faz questão de divulgar isso, essa referência ela é colocada em uma gaveta, em um local, né? E muitas das vezes não é colocada no sistema. E se a pessoa quiser que saia, ela é orientada, não sei por quem, não posso culpar os profissionais que estão lá, simplesmente eles estão na secretaria, jamais eu posso culpar, eles estão na secretaria para seguir ordens. E do jeito que a ordem vai de cima, elas são obedecidas embaixo. Então, aí tem a pessoa, talvez até a pessoa indicada para orientar. Procure o fulano que esta sua referência consegue andar e assim você consegue o que você está pleiteando, se é uma consulta, uma cirurgia ou uma consulta ou um exame, né? Aurélio, o Carleone, o pré-candidato Carleone, quando ele esteve aqui, ele falou que a Areninha era lá para o seu bairro, a Areninha lá da Cibrazen, lá a Areninha da prefeitura lá, do lado da prefeitura. E você como vereador vem acompanhando, como foi que foi feito, que foi remanejado para ali, para a praça da prefeitura? Moitinha, é verdade. Por exemplo, o Carleone, na época prefeito, ele conseguiu a Areninha juntamente com o governador, né? E como é uma reivindicação antiga da população,
principalmente dos desportistas do bairro Cairal, pelo campo, porque nosso campo do Cairal ele já foi o principal campo do município, ou seja, era como considerado nosso estádio. E essa reivindicação antiga, e quando a gente conseguiu a areninha, nós temos um terreno do Horto lá, Frechê, do antigo Horto, e a gente começou a lutar, cobrar do Carleone que pelo menos essa areninha fosse destinada para o bairro Cairal, né? E ele atendeu o nosso pedido, né? Como vereador do bairro, ele atendeu o nosso pedido e a areninha foi destinada para o Cairal. E, né, coincidentemente, teve uma eleição suplementar, no qual nós perdemos, e o Elton ganhou. E esta eleição, quando o Elton ganhou, pouco tempo depois, a areninha foi destinada para a Frecheirinha, né? E o prefeito, infelizmente, não sei por qual motivo, resolveu tirar a areninha do bairro Cairal e colocar já ao lado de um equipamento esportivo que já existia e existe, que é a quadra aqui da Cibrazen. Então, assim, gerou revolta por algumas pessoas lá do bairro Cairal, ou seja, até hoje as pessoas ainda falam em relação a essa areninha, né? Eu também não sei por qual motivo, não sei se é porque era um pedido meu como vereador, até então eu passei a ser oposição dele, não sei se foi isso, né? Até hoje ficou inexplicável essa parte, né, desta areninha, mas eu só sei que o terreno continua lá abandonado e não foi feito nada, simplesmente o mato tomou de conta. E se tivesse esta areninha, como o bairro é tão grande lá, né, ou seja, estaria sendo bem aproveitado. Não que a areninha não esteja sendo bem aproveitada onde ela está, mas o nosso bairro, por exemplo, se você vê o bairro Cairal, o bairro Lápio e a Rua da Palha, que é dentro do Cairal, você vê nós não temos um equipamento esportivo, ressaltando agora o polo esportivo que foi inaugurado aqui. Nós não temos um projeto social instalado dentro do Cairal. Recentemente, eu acho que o projeto Água, a prefeitura começou a apoiar, não sei se continua, mas muito tímido lá, ou seja, o apoio da prefeitura em relação a esse projeto. Então, assim, nós não temos investimentos em relação a nessa parte esportiva, social, cultural dentro do nosso bairro. Tem aquela quadra que por sinal, de tamanho oficial, que chama, muito bonita. Eu tive até lá, teve um evento, eu acho que, não sei se foi de inauguração. Isso. Agora há pouco. Tá funcionando tudo direitinho lá, Aurélio? Meu amigo Moitinha, assim, o polo esportivo, ele se tornou um elefante... É muito massa, viu? Ele se tornou um elefante branco. Muito tempo, né? Mas graças a Deus ela foi concluída. Agora sim, segundo informações dos próprios jovens que chegam até a mim, eu confesso que eu não procurei me informar o que realmente de fato está acontecendo ou se ela está livremente aberta. É que a quadra passa mais tempo fechada. Para conseguir entrar na quadra para fazer, parece que tem que vir, ou seja, o morador, segundo o que me passaram, né? Eu quero até confirmar se isso é verdade posteriormente. A pessoa, o morador do Cairal, tem que vir até a Secretaria de Educação, ou a pessoa que dirige o esporte aqui em Frecheirinha, pedir autorização, marcar horário para jogar, né? Ou seja, no que eu entendo, esta quadra era para ficar aberta diariamente, até noturnamente, até um determinado horário, porque pelo que eu ouvi falar, isso são falatórios, não sei se consta, se é verdade, que tem parece que 2 ou 3 pessoas que estão tomando de conta desta quadra, mas claro, eles estão lá recebendo ordens, ou seja, eles só vão abrir na hora que for determinado. Então é o seguinte, se o equipamento é para gerar oportunidade para as crianças, para os nossos jovens, ela tem que estar diariamente aberta e a pessoa que esteja responsável para ficar abrindo e fechando ou vigiando, ela vai ficar lá para controlar alguma coisa que possa acontecer de quebrar ou algo do tipo, né? Fica lá e a quadra ela tem que ficar aberta o dia inteiro e à noite, igual a da Cibrazen, sem nenhum problema, mas consegue inaugurar, já é muito tempo para conseguir concluir essa quadra e deixar essa quadra fechada para a pessoa vir e pedir autorização, marcar horário,
né? Repito, eu não sei se realmente é verdade. Uns 3 jovens já me procuraram e me colocaram essas posições, inclusive eu tenho que ver, né, se realmente é verdade, porque se for, o equipamento não está servindo realmente, de fato, para a população. Ela está sendo controlada, eu não sei por qual motivo. Sei. Aurélio, você que está dentro do Legislativo, um órgão que serve para fiscalizar a administração e tem um raio-x, na verdade, do que está acontecendo. Obviamente, você não consegue pegar todos os pontos, né? Visualizar tudo, né? Por isso que não é só um vereador, né? Isso. E sim uma equipe. Mas o que você acha que hoje falta no bairro Cairal, já que você vive lá, né? Mora lá, né? Nascido e criado lá, né? Isso. E faz parte da administração dentro do Legislativo, mas de qualquer maneira vem acompanhando. Isso. Eu acho assim, Moitinha, que inclusive, né, eu até coloco para o prefeito que foi eleito, que tomara que seja eu, que seja candidato, né, no período legal e seja eleito, ou eu ou quem realmente foi eleito, faça um planejamento de fato para aquelas 3 comunidades que estão enormes, Cairal, Lapa e Rua da Palha. Por exemplo, como eu falei anteriormente, esta areninha, se ela não fosse construída no Cairal, ela poderia ser construída na Rua da Palha, que é lá já no final da rua, que o poliesportivo é no início, lá no final, na antiga quadra, tinha uma quadrazinha pequena, poderia ser construída na Lapa, né? Poderia ser construída em outra comunidade, tipo Roça Velha, que não tem também. Então é o seguinte, com isso a gente teria ficado até tranquilo, né? Mas só que foi construída, né, de um lado que já existia esse equipamento. Então, assim, como a gente vê de uma forma ampla, né, para o nosso município, essa questão administrativa, por exemplo, nesse triângulo, Cairal, Lapa e Rua da Palha, que é o que a gente vê a discriminação maior, não é que as outras comunidades não mereçam, claro que merece, né? Então é o seguinte, como eu estava dizendo, a gente pretende, né, ou o prefeito que entrar, fazer um planejamento cultural para chegar até essas comunidades. Se você vê, como eu disse, no Cairal, Lapa e Rua da Palha, qual é mensalmente o investimento social, cultural que nós estamos tendo lá dentro daquelas comunidades, gerando oportunidade para a criança, para o jovem? Não existe. Vou dar um outro exemplo aqui. Nós poderíamos, ou o prefeito que entrar poderá fazer um planejamento cultural para que, por exemplo, uma vez por semana ou uma vez por mês, leve diversas atividades culturais lá para o bairro, roda de leituras, jogos, diversos tipos de incentivo para essa música, aula de música, diversos incentivos para que a gente dê a oportunidade e desperte nessas crianças, nesse jovem, o talento que cada uma tem dentro de si. Então é o seguinte, quando a gente faz isso e outra, a gente pode fazer de forma itinerante. Olha, uma vez por mês vai ser no Cairal, outra vez vai ser na Lapa, outra vez vai ser na Rua da Palha, outra vez vai ser na Roça Velha, outra vez vai ser na Oiticica, e assim vai em todo o município. Agora nós não temos, se a gente olhar, né, nós existe hoje lá no CRAS, que é o projeto lá dos idosos, né? Só dia de quarta-feira, ele se reúne, faz aquela dancinha ali, é muito bom, ou seja, incentiva muito. Parece que tem ali a questão de atividade física ao lado da quadra do Cairal também, o educador físico é dentro da quadra lá do poliesportivo. Parece que está tendo, né, essas atividades. E para os jovens, e para as crianças, ou seja, além da escola, no contraturno da escola, de que forma nós poderemos ocupar o tempo dessas crianças, desse jovem. E outra coisa importante para o nosso município, por exemplo, nosso município já desenvolveu bastante. Quem sabe a gente lutar por uma sede do INSS, uma unidade do INSS aqui para a cidade, né? Quem sabe a gente conseguir, né, um ponto permanente para tirar os documentos de identidade, como eu falei anteriormente. O hospital do nosso município, meu amigo Moitinha, é assim, esteticamente está muito bom, ou seja, muito bonito, quer dizer, ou seja,
Na questão de organização também, as pessoas elogiam muito, ou seja, a questão de organização. Agora, tem muitas reclamações, né? É falta de medicamento, falta de soro, ou seja, o atendimento do recepcionista até o médico, que é o atendimento final, ou seja, muito bom, é elogiado. Agora, na hora de aplicar os medicamentos é que muitas das vezes não tem, ou seja, a falta é grande. E olha que o recurso que está sendo aplicado no hospital, ele pode chegar até 700 mil. Pelo que a gente avalia, ele está em média de 400 mil, um pouco mensalmente. Então, ou seja, falta melhorar, porque o intuito da OS, segundo foi apresentado pela gestão, era que iria melhorar, ou seja, iria zerar essa questão de para não haver mais a falta de medicamento, porque a OS ela pode comprar sem licitação em onde quiser essa questão de medicamento. E pelo que a gente ouve das pessoas que procuram o hospital para ser atendido, foi pior antes da OS nessa questão de medicamentos e de soros para ser aplicado nas pessoas, nos pacientes. Sei. Fugindo um pouquinho desse contexto, mas que eu me lembrei, já estamos quase finalizando, o Carleone falou de um acordo, Aurélio, feito lá em Fortaleza, que inclusive você não estava no dia, mas foi ele representando o Gadiel. Estava ele, aí ele falou de outras pessoas que estiveram presentes. O que você poderia me explicar sobre esse acordo? Eu estou sabendo desse acordo porque eu assisti o podcast e vi o Carleone falando. Ou seja, eu desconheço totalmente desse acordo. Não fui repassado desse acordo nem por Carleone, nem por Gadiel, nem por ninguém. Ou seja, esse acordo de pré-candidatura, da vinda dele para cá, até mesmo para ser candidato nato, ou seja, não existe. Até mesmo porque, Moitinho, muitas das vezes acaba ficando complicado nessa questão de dizer, Aurélio, quando você fez anteriormente as perguntas aqui, uma possível aliança com o Gargamel e não com o Carleone. Então é o seguinte, a gente pode fazer possível aliança com pessoas que estão dispostas a fazer aliança. Agora, quando a pessoa já se coloca como candidato nato, já diz que foi feito esse acordo a nível estadual, que eu desconheço totalmente, pode até ter acontecido e realmente ser finalizado, mas totalmente eu desconheço isso. E até mesmo eu não fui informado e, no mínimo, eu teria que fazer. Outra coisa que ele disse aqui foi dizer que o acordo era quem tiver melhor nas pesquisas, o Aurélio ou o Carleone. Eu não lembro de ter feito esse acordo com ele, né? Então é o seguinte, seria possível? Claro que seria, mas não impondo, mas sim conversando e dialogando. Claro que poderá ser uma parceria entre nós, que somos mesmo da federação, ele me apoiando, eu apoiando, mas ao mesmo tempo ele se contradiz, ou seja, ele diz que é candidato nato e depois diz que tem essa proposta de quem tiver melhor nas pesquisas. Eu queria primeiro entender qual realmente, de fato, é o que está valendo. É a candidatura nata dele, ou seja, ele já é candidato por cima de pau e pedra, ou se é realmente esse acordo. E quando é feito um acordo, eu jamais irei fazer um acordo limitado, ou seja, apenas dentro da federação. Porque só a federação eu reconheço que nós teríamos dificuldade da gente conseguir ter êxito no nosso projeto. Eu acho que a gente teria que buscar parcerias, outros partidos, outras alianças para a gente fortalecer a candidatura da federação, ou o contrário, a federação fazer aliança com outro partido e a gente fazer um projeto maior. Por isso, eu desconheço totalmente esse acordo que foi feito, que não chegou até a mim de nenhuma maneira. O Gadiel, ele tem, às vezes, hábito de não lhe informar alguns acordos da federação ou do partido, quando ele lhe representa? O Gadiel, ele simplesmente, de todas as informações, ou seja, nós estamos sempre se comunicando em relação ao nosso projeto, até mesmo ele disse, Aurélio, em Frecheirinha, o nosso apoio é
quem você disser. Aí eu sempre brinco com eles, não é quem eu disser, quem o diretório, a federação disser, Gadiel, porque assim, a decisão ela não pode ser minha, como eu já disse, a decisão ela é de um coletivo. Quando eu dispenso o coletivo e a decisão começa a passar a ser pessoal minha, aí acaba sendo um projeto meu e não um projeto de município, um projeto de coletividade, um projeto que realmente a gente consiga agregar valores que a gente possa trazer para a população ganhos. Aí o projeto jamais poderá ser meu ou de quem quer que seja. Neutraliza a democracia, né? Tira de letra. Justamente, ou seja, o negócio do meu, o eu, né, tem que ser nós, ou seja, o nosso projeto, de que forma nós vamos fazer. E para finalizar, né, quero dizer que eu torço muito por uma aliança da oposição, ou seja, com o Carleone, com o Gargamel, nós tentar se unir, abrir mão dos nossos projetos pessoais e tentar fazer um projeto coletivo onde a gente possa agregar diversos valores, propostas e sempre pensando no bem do povo freixeriense. Aurélio, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e, no geral, principalmente para o povo de Freixeirinha. Eu quero mandar aqui um abraço, né, para todos que acompanham Debaixo da Moita Podcast. Um abraço aqui. Tá indo mais longe. Um abraço aqui para o nosso amigo Moitinha e toda a sua equipe aqui que compõe aqui este grande podcast que começou timidamente e hoje já está muito grande e a tendência é só crescer. É um espaço muito maravilhoso aqui para a população freixeriense, até mesmo para os nossos conterrâneos que moram aí em diversos estados do nosso Brasil e até no exterior. Então, quero mandar um abraço principalmente para os nossos familiares lá na Bahia, em Mansidão, Brasília, nossos familiares e diversos outros municípios por aí. E dizer ao povo freixeriense, né, a gratidão que Aurélio Cairal tem pelo povo de Freixeirinha, por sempre estar à disposição da gente, sempre acreditar no nosso trabalho, no nosso projeto. E aí eu quero dizer que o povo freixeriense, ou seja, eu tenho muita gratidão ao povo freixeriense, né? E dizer que vá lá no YouTube, Debaixo da Moita Podcast, curte, dê um like, coloque lá a sua mensagem, sua crítica, sua reivindicação ou elogio para o podcast, melhorias ou para o que estiver sendo aqui entrevistado, no caso, atualmente sou eu. Então, vá lá e nós só temos a agradecer a todo o povo de Freixeirinha por tudo. Então, muito obrigado. E se não... a pergunta que você fizer, o Aurélio responde lá nos comentários, né, Aurélio? Dá certo, né? Com certeza. Faça a pergunta lá, o que tiver ao meu alcance, eu irei lá responder. Tá certo? Meu querido, muitíssimo obrigado por ter vindo, Aurélio. Muitíssimo obrigado, viu? Eu é que agradeço, Moitinha, e assim, é sempre uma honra poder participar, atender o seu convite e estarei sempre à disposição, né, na nossa humilde capacidade de responder aqui suas perguntas. Que é isso, rapaz, você é desenrolado. Meu amigo internauta, muitíssimo obrigado pela sua presença. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. E até sexta-feira, se Deus quiser.